Salmo 23, versículo 1. E depois a gente faz uma breve exposição aqui. Não vou caminhar por todo o salmo, mas o interesse é no primeiro versículo. Salmo 23, ele diz muito profundo. As pessoas citam ele muitas vezes sem o devido entendimento do que ele significa ou do que ele diz para nós. E quando a gente olha para o título do salmo na Bíblia Revista e Corrigida que eu estou usando, diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, a Bíblia já é clara que há uma felicidade em ter o Senhor como nosso pastor. É o título. E a palavra felicidade, ela tem vários significados. Ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. E essa palavra, bem-aventurado, ela inclui felicidade, inclui satisfação, inclui o prazer. Então a felicidade de termos o Senhor é a satisfação de termos Ele. E o texto diz para nós: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Pode ver que não tem ele no meio da frase. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes as pessoas citam esse versículo errado, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado, nada me faltará. Agora precisamos entender isso. O Senhor é meu pastor. O Senhor é aquele que exerce governo, autoridade sobre a nossa vida. Às vezes nós dizemos que nós temos o Senhor como nosso pastor, mas na verdade nós não fazemos a vontade do Senhor, nós fazemos a nossa vontade. Predomina a minha vontade. Eu sei que eu não deveria fazer desta forma, mas a minha vontade é fazer, e eu acabo fazendo. Eu digo: o Senhor é meu pastor. Peraí, se Ele é o Senhor da minha vida, Ele tem autoridade sobre mim, é Ele que exerce governo e liderança sobre a minha vida. Eu não faço o que eu quero, eu não vivo da forma que eu quero, eu vivo dentro dos seus santos caminhos, com esforço contínuo, irmãos. Irmãs, é um esforço contínuo, não é mérito, não é mérito, é graça, é favor, é a bênção de Deus. Agora, nós precisamos entender que há sonhos que se perdem pelo caminho, há coisas que não acontecem, porque o Senhor não está sendo o Senhor da minha vida. Eu estou fazendo do jeito que eu acho que é melhor fazer. Então, quando eu estou agindo do jeito que eu acho que é melhor agir, e eu não olho para a palavra, e eu não estou vivendo dentro da palavra, que nem há pouco tempo atrás eu estava com o pessoal assim da igreja, e alguém falou assim para mim: ai, pastor, Deus me perdoe, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu falei: não, nem fala. Você já está pedindo perdão para Deus, você vai fazer alguma coisa que não deve. Não, mas eu preciso falar isso para o Senhor. Deus me perdoe. Eu lhe disse: não faz isso, você está pecando, já está pedindo perdão por esse estado. Já o teu pensamento já é pecado. Você sabe que você vai falar alguma coisa que é pecado. Então aí, como é que Jesus está governando a vida dessa pessoa? Se eu estou sabendo que eu estou errado, eu digo: Senhor, me perdoa, mas vai e faz. Não, há que haver um esforço contínuo. Esforço, a palavra esforço significa o seguinte: olha, eu pego essa taça de água, levanto ela com facilidade. Agora, se eu pegar o gasofilácio, eu já não consigo levantar ele com facilidade, com uma mão só. Eu preciso de mais força. Então, pastor, quando me falta força? Jesus é aquele que nos dá força, nos dá vigor, renova as nossas forças. Pastor, e quando eu não consigo
vencer algo na minha vida? Jesus é o Senhor e pastor. Pastor é aquele que cuida do rebanho, que protege o rebanho. Então o texto diz que nós somos felizes porque temos o Senhor como nosso pastor. Então, se nós temos o Senhor como nosso pastor, nós somos o rebanho do Senhor. E como rebanho do Senhor, nós podemos aquietar o nosso coração, podemos acalmar a nossa alma, podemos confiar nele, mas precisamos deixar que ele nos governe. E o governo dele é através da palavra. E o governo dele é suave. A liderança dele sobre nós é suave. Às vezes nós passamos por algumas lutas para sermos transformados por Deus, como às vezes a gente também repreende com dureza os filhos, porque senão eles tomam os caminhos errados. E às vezes nós usamos demais a autoridade sobre eles. Alguma situação da nossa vida, Deus faz isso conosco. Ele usa demais a autoridade conosco quando Ele nos permite passar por algum sofrimento, alguma luta, alguma decepção, alguma frustração. Queríamos algo que não aconteceu, mas aí eu preciso olhar, não é para Deus dizer por que Deus, eu preciso olhar para mim, dizer: Senhor, o que está faltando em mim para que eu possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim? Porque Deus tem, irmãos. Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, irmãos, não é um pão de farinha de trigo, é o suprimento de todas as necessidades. É a oração que nós devemos fazer todos os dias, todas as manhãs. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus vai dar um pão de farinha de trigo, a pessoa não tem uma mesa para pôr em cima, está passando, está numa luta terrível. Deus vai dar o pão de farinha de trigo e a pessoa não tem uma faca para cortar. Estou fazendo aqui uma ilustração um pouquinho, para você me entender. Aí, o pão nosso de cada dia são todas as nossas necessidades. Não é o que a gente quer, mas a necessidade diária englobada nessa oração. Dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Olha bem, a gente pode perdoar uma pessoa que nos ofende sem estar andando com ela. Você perdoou, deixa ela seguir a vida dela, libera a alma dela, porque quando você não perdoa uma pessoa, você está segurando ela. Imagina que isso aqui é o pescoço dela, você está com a mão no pescoço daquela pessoa. A vontade é, cada vez que você se lembra, é fazer ela botar a língua para fora. Não, a gente não esquece às vezes o que uma pessoa faz conosco, mas a gente libera o perdão sobre ela. Marcos capítulo 11, 24, 25, 26, Jesus vai dizer ali nos 2 ou 3 versículos ali, 24 a 26, Jesus vai dizer assim: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial perdoe também as vossas ofensas. Olha bem, se uma pessoa não perdoa, ele não vai receber perdão do seu Pai Celestial. Agora eu pergunto para vocês: uma pessoa que não é perdoada, ele vai receber alguma coisa de Deus? Deus vai manter ele ali no pão e água, porque a intenção de Deus é aquilo que nós estávamos ministrando aqui no outro dia, de Efésios 3,14. Não vou me lembrar onde é que está sendo 3, sendo 4, ou 5, 14, 12, que diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Às vezes Deus nos mantém no pão e água, ou seja, no mínimo, no básico necessário, para que a gente acorde para a vida. Então, não sou eu que preciso acordar, as coisas não estão acontecendo na minha vida, porque eu estou deixando Ele ser o Senhor da minha vida. Porque quando Ele exerce governo e pastoreio, olha o final do versículo:
Eu quero que todos leiam. Você pegou? Tá bem explicado. Peraí. Para aqui. Pega o 23, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tereis. Por que a gente ora e não recebe? Nós vamos prestando atenção na mensagem de hoje. Por que oramos e às vezes não recebemos? Se a promessa é tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tereis. Numa outra tradução diz: pedireis e será vosso. Você recebe, já recebeu no mundo espiritual, vai se materializar na terra. Pastor, mas Deus não faz isso na minha vida, ou não fez aquilo. Deus sempre faz melhor do que nós queremos. Deus sempre tem um caminho melhor. Então, o versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tereis. Em outra tradução diz: e será vosso. Será é no futuro, vosso é de vocês. E aí, a gente crê na Bíblia ou não? Sim ou não? Agora vamos para o próximo versículo. E quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Às vezes a gente tem coisas que a gente tem que perdoar e a gente não quer perdoar. Prefere carregar aquele fardo, carregar aquele peso. Não, libera o perdão. Jesus, olha, eu perdoo. Perdoa o fulano, perdoa o ciclano, perdoa o beltrano, vai perdoando. No outro dia você perdoa de novo quando você estiver orando, até que chega um momento que você esqueceu aquela pessoa, que lá não significa mais nada para você. Tudo que aconteceu no passado, porque o perdão está liberado. Aí você conseguiu liberar dentro de você aquela vida, aquela alma. E o Senhor vai dizer para nós: e quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. 26. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossas ofensas. Então, se Ele está dizendo que se nós perdoarmos, Ele também perdoa as nossas ofensas. Quando eu estou perdoado por Deus, eu vou receber de Deus os nossos presentes. Salmo 23. E aí, por favor. Versículo diz para nós: o Senhor é o meu pastor. Primeira coisa que Ele tem que ser é Senhor. Primeira coisa que Ele tem que ser. Se Ele não for Senhor, como que Ele vai nos pastorear? Nós precisamos entender isso. Quando a gente entende isso, por exemplo, quem é o Senhor nesta cidade? Vamos falar de Presidente Prudente. Quem é a autoridade máxima sobre a cidade de Presidente Prudente? Quem é? É o prefeito. Então ele é o Senhor dessa cidade. Então Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor desta igreja. E quando a minha vida e a sua está submetida à vontade dEle, então Ele começa a exercer o pastoreio. Vamos pensar em Davi. Davi dizendo: tomando conta das ovelhas do meu pai lá no pasto, vinha um leão, pegava uma ovelha, eu tomava dele a ovelha, o leão vinha contra mim, eu rasguei ele no meio e o matei. Davi era o Senhor daquele rebanho, das ovelhas do pai dele, dos animais que o pai dele tinha. Aí se veio um urso e pegou uma ovelha do rebanho e eu fui, tomei dele a ovelha e o urso veio contra mim e eu rasguei ele no meio e o matei. Davi era Senhor sobre aquele rebanho. Ele estava tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé. Agora, o que nós vamos entender? Se Cristo é o Senhor da nossa vida, se nós permitirmos que Ele seja Senhor da nossa vida, Ele vai ser pastor. Não vai ter nenhuma investida no mal que vai atrapalhar a tua vida, ou planos que não vão dar certo, porque a promessa está aqui, ó. O Senhor é meu pastor. Complete a segunda parte do versículo 1, 2, 3 e já. Nada me faltará. Nada me faltará. Agora, se nada é nada, então é nada. Vou fazer que nem uma presidenta que nós tínhamos. Se nada é nada, nada vezes nada é nada.
nada me faltará. Pastor, mas tem coisa, peraí, é coisa necessária ou é coisa que você quer? Porque Deus, irmãos, Ele não é obrigado a fazer tudo que nós queremos, porque nem eu faço tudo que meus filhos querem, e nem quando os netos. Às vezes eu digo não, o neto se esperneia, mas vou, não é não, e acabou, é não. Porque tem pai que ele fala não, o filho insiste 3, 4, 5 vezes, ele fala assim. Tem mãe que é assim também, eu não sou. E Deus não é assim. Pode ficar chamando lá, eu quero, Deus está olhando quando você não precisa. Agora o Salmo 37, versículo 4, joga lá, meu filho, por favor. Olha o que ele vai dizer. Vou pedir para vocês lerem comigo, que é um curtinho, 1, 2, 3 e já. Força! Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha isso, tem a palavra deleitar, ou deleite, significa ter prazer. Tenha prazer também no Senhor. Sabe por quê? Se a gente troca de carro, nossa, que alegria, né? Trocou de carro, comprou uma moto, que alegria, comprou uma casa, meu Deus do céu, quanta alegria as conquistas nos trazem. Está errado? Não, a gente deve se alegrar com a bênção de Deus, mas olha o que o texto está dizendo: tenha prazer, deleite também no Senhor. Como que eu posso dizer que eu tenho deleite, tenho prazer na vida com Deus, se eu não tenho uma vida de oração contínua, se eu não estudo a palavra, se eu não tenho dia de jejum? Até vou aproveitar aqui para pedir para vocês jejum, porque tem aqui pessoas jejuando pelo batismo de sábado. Então aproveita para fazer um jejumzinho, algumas horas de oração em jejum pelo batismo, pelas pessoas que vão se batizar. Mesmo que você não lembre o nome de quem vai batizar, jejua, ora por essas pessoas. Então, amados, preste atenção. O Senhor, nós precisamos ter prazer na vida com Deus. Agora Ele te concederá o que deseja o teu coração. Na minha tradução diz: Ele fará. Não diz assim, Ele vai fazer, já é afirmativo, Ele fará. Não tem dúvida nesse negócio. O que deseja o teu coração. O desejo do coração não é o desejo dos olhos. O desejo dos olhos, tu olha uma coisa e gosta de falar: no ano que vem eu vou comprar isso aqui. Aí, quando passa o tempo, você esquece daquilo lá, já nem se importa mais, vê outra coisa e fala: acho que eu vou comprar tal coisa. Agora, o desejo do coração, você deita e acorda com ele, está lá dentro. Todo dia você tem aquele sentimento, aquele desejo agindo na sua vida. Desejo da carne. Desejo da carne é pelas coisas do mundo. O que a carne quer? Ficar perdendo tempo com um videozinho de internet, assistindo filme, programa de televisão, sei lá coisa. Carne é a natureza humana, não é a pessoa, o corpo físico. Carne não quer orar, carne não quer ler a Bíblia, carne é assim, qualquer coisinha que acontecer, hoje eu vou na igreja. Vou botar um vídeo aqui no grupo da igreja para vocês verem, que eu estava assistindo ontem, de uma mulher. Ela sai, muitas vezes ela saiu da hemodiálise, ela teve metade do fígado tirado, um monte de coisas, é uma longa história. Muitas vezes ela saía da máquina de hemodiálise, entrava no banheiro, numa sala de hemodiálise, trocava a roupa e ia para a igreja pregar. Outras vezes ela saía da hemodiálise, trocava a roupa dentro do carro e ia para a igreja pregar. Ela é uma pessoa, é uma missionária, e você olha nela, você vê os defeitos que ficou no corpo dela, nas veias, por causa do catéter de hemodiálise. Agora, preste atenção. Daí, fora outras coisas que aconteceram, problemas de saúde com ela. E está aí, viva, de pé, pregando muito.
Agora, preste atenção: será que nós temos razão para às vezes até fazer corpo mole e não estar na igreja? Às vezes a gente usa desculpa daqui, desculpa dali, arruma uns detalhezinhos para poder não estar na igreja. Está doendo o dedinho, eu não vou na igreja, que meu dedinho está. Gente, isso aqui é um lugar de adoração. O culto é santo. Quando a gente olha para o Levítico, ele diz que o culto é santo, o dízimo é santo, a oferta é santa. Nós temos que ter consciência que esse lugar é o lugar onde a gente vem como o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, e nós aqui oferecemos a Ele o louvor, a adoração, a nossa hora, essa hora da nossa vida, e nós transformamos essa hora da nossa vida numa hora de louvor, adoração e serviço a Deus através do culto. E nesse tempo da nossa vida, nós adorando a Deus aqui, Deus está trabalhando em causas que nós temos necessidade. Pode ter certeza, Deus trabalha. Obrigado, filho. Deus trabalha em cima das causas. O microfone está melhor do que esse daí. Qualquer coisa é melhor até marcar ele. Deixa ele seguir. Padrão nesse volume. Queridos, nós precisamos entender que se nós tivermos uma dedicação ao Senhor, o que Ele está prometendo é nos pastorear. Nos pastorear. Então o pastoreio de Davi era tomando conta das ovelhas. Ele matou o urso, ele matou o gigante, o leão. Aí depois tinha um gigante, um homem que afrontava o exército de Israel, e os filisteus, a intenção deles era destruir Israel. É a mesma situação que vocês veem hoje. E o Davi deu uma olhada e disse assim: deixa esse problema para mim que eu resolvo. Essa situação é comigo. Aí disseram para ele: não, mas você não pode, você é menino, você é jovem, você ainda é um garoto, você não tem experiência. Disse: não, mas o senhor é comigo nessa peleja. E o gigante disse para ele: quem você pensa que é? Você veio contra mim com um pedaço de pau e com pedras? Ele disse: não, eu vou em nome do Senhor. O cajado que ele tinha na mão, estilingue, a funda que ele tinha na mão, as pedras que ele tinha no alforje, aquilo era só o acessório. Quem estava nele era o Senhor. E ele vai na confiança, na força do Senhor. Ele vence um homem que viveu a vida inteira treinando para ser uma guerra. E o Davi nunca tinha ido a uma guerra. Então nós precisamos pensar o seguinte: a primeira guerra que talvez você encontra é a dificuldade que você tem para obedecer a Deus. Essa é a primeira guerra. A primeira aflição que nós enfrentamos é a guerra que nós estamos vivendo, ou algo que nós sonhamos tanto e ainda não aconteceu. Mas aí nós precisamos nos posicionar em Deus. A câmera está me filmando. Se eu vier para cá e sair fora do foco, eu não estou posicionado no foco da câmera. Se eu sair para lá, eu saio do foco. Então, por isso que nós temos que ter uma posição diante de Deus. E nessa posição diante de Deus, Deus vai cuidar de nós, vai nos pastorear, vai zelar de nós, da nossa casa, da nossa família, das nossas necessidades, que é uma promessa dele. O Senhor é meu pastor. Ah, é? Então, eu vou dizer para você: nada te faltará. Pastor, mas tem alma? Não vai faltar. O verbo faltar aqui está colocado, pode ver que está colocado no futuro. Nada me faltará. Pode estar faltando hoje. Pode estar faltando hoje. Pode estar faltando a semana que vem, mês que vem. Deus pode permitir um tempo para que você e eu venhamos nos ajustar diante da vontade dele. Porque, queridos, na oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que está no céu, venha a mim
ou a nós, o teu reino, o teu governo, que o reino tem um rei, amém? Se o reino tem um rei, quem governa? É o rei. Então venha a nós o teu reino, e esse reino veio a mim, veio a você, através de Jesus Cristo, e nós estamos vivendo dentro das regras desse reino, porque todo reino, todo país tem uma constituição, todo reino tem suas regras, e tem um rei. Então venha a nós o teu reino, e seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não? Vocês estão meio na dúvida assim, que aparelho na cabeça, parece que, como quem diz assim, não sei, acho que é, acho que não é. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, assim na terra, como é no céu. Ou seja, se eu estou pedindo para que seja feita a vontade dele na terra, é na minha vida, é na minha vida, assim na terra como é no céu. Ou seja, a liderança, o governo dele tem que estar em primeiro lugar. Jesus fala em Mateus 6,33, que ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nessa tradução, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus, irmãos, a retidão, a ausência de pecado. Não está dizendo que nós não vamos pecar, mas a gente, quando pecar, a Bíblia diz que nós temos Jesus Cristo, o justo, a quem nós podemos confessar os nossos pecados e receberemos dele perdão e seremos purificados de toda a injustiça desse mundo. A Bíblia fala que não há homem que não peque. Aquele que disser que não peca, já pecou porque mentiu. Agora, o problema é o seguinte: digamos que o pecado seria eu derrubar essa taça. Aí eu derrubo a taça. Derrubei, não tem problema. Aí eu vou lá e derrubo a outra também. Então eu derrubei uma. O que eu tenho que fazer? Me arrepender, voltar atrás e zelar a outra. Estou falando aqui com um exemplo bem bobinho para vocês entenderem. Eu posso até errar, mas não de caso pensado, de consciência, sair daqui no desejo de fazer a coisa errada. Não, é uma falha humana. Por exemplo, numa falha humana, eu enfiei o bico numa preferencial e amassei um outro carro. Eu estava impulsando o carro, 2 anos e meio pagando o parcelamento que eu tive que fazer. Mas foi uma falha. Agora, não é porque eu falhei aquele dia que eu estou falhando sempre. Isso me tornou mais cuidadoso, porque em 45 anos eu nunca tive uma falha no sentido de bater em alguém, causar um acidente. Foi leve, o acidente foi leve, mas o prejuízo foi grande, porque pegou a lateral inteira no HB20. Então agora nós vamos entender o seguinte: se o Senhor está dizendo, o salmista aqui, pelo Espírito de Deus, está dizendo, e eu digo a mim, muitas vezes dentro da minha casa, às vezes ele não é para falar, você está falando com quem? Foi com Deus. Eu já vou deixar lá. Curioso, eu estou dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estou declarando para mim mesmo. Ou vocês pensam que eu também não tenho momentos de lutas, que às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, será que eu vou conseguir atravessar esse pedaço? Vou, porque eu digo, o Senhor é meu pastor, eu ando contigo há muitos anos, e o Senhor tem cuidado de mim, dos meus filhos, da minha casa, das necessidades nossas. Nada me faltará. Pode ser que eu já estou atravessando por um vale, mas depois que eu atravesso, eu estou no lugar seguro. Assim eu não sei,
Você tem que confiar no Senhor. Olha o versículo que está dizendo: nada me faltará. Não está dizendo nada nos faltará. Que pode estar faltando para alguém, Deus dando para outro, porque Deus tem que consertar a vida de alguém. Eu nunca gosto daqueles pregadores, e não da pessoa, do pregador, mas da forma que alguns pregadores falam: Deus vai mudar tua vida hoje, e todo mundo grita e tal. Será que vai? Mas eu mesmo, já aconteceu comigo, tenho 35 anos de conversão, sei lá, uns 25 anos lá atrás, lá pelos 7, 8, 10 anos da minha vida de conversão, eu escutava isso na igreja, uma luta terrível. Eu pensava: amanhã vai ser um dia melhor, amanhã Deus já mudou essa situação, que Deus está falando. Que nada. Quando era amanhã, a situação estava do mesmo jeito de ontem. E eu ficava pensando: mas Deus não falou? O pregador estava dizendo. Não é muita coisa, irmãos, a gente precisa analisar, porque às vezes a gente ouve isso, já acha que Deus vai mudar. Não, Deus quer mudar a gente por dentro. Quando Deus mudar você por dentro, Ele muda a tua história por fora, Ele muda a circunstância. Primeiro você precisa mudar, para que Ele mude a tua história. Normalmente nós queremos que Deus faça o que nós queremos e não o que Ele quer. A oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome dele é santificado? Através da minha vida. Alguém olha para mim e fala: isso aí é o pastor, e bota um monte de defeito que ele conhece da minha vida. Então Deus não é santificado na minha vida. Como que uma pessoa pode santificar Deus vivendo no pecado? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então a tua vida e a minha vida tem que santificar o nome de Deus. As pessoas olharem e falar: essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus, ele é diferente de tudo que eu já vi, como ele era. E hoje, lá onde eu estava, na escola, muita gente ali não me cumprimentou, não sei se me conhece ou não. Até chegou um momento que a Érica prestou atenção e falou: nossa, como as pessoas te olham, parece que você é diferente. Eu falei: eu não sei também. Fico olhando, as pessoas realmente me olham, parece que tem alguma coisa em mim, ou incomoda eles, ou chama atenção. E uns me cumprimentam, outros não, gente que eu não sei quem é. Talvez me conheço de nome, ou me veja em algum lugar. Mas o que nós precisamos ser é isso. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Luz serve para quê? Para transmitir conhecimento. Você tem luz própria. Cristo está em você. A glória dele é refletida através da tua vida. As pessoas percebem quem nós somos. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos aprender a fazer a vontade de Deus. Vamos dar prioridade à vontade de Deus. Vamos deixar que Deus seja Senhor da nossa vida através de Cristo. E que a ação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, possa fluir em nós, trazendo dentro de nós o temor pelo pecado, medo, rejeição pelo pecado. Deus me perdoe, me livre e me afaste disso, e trazendo dentro de nós um amor mais profundo, mais devotado para Deus, por Cristo. Entendeu? Amor não é paixão. Paixão, está vendo um pastor dizendo que paixão ela termina em 24 meses. Normalmente uma paixão dura 24 meses. O amor é para a vida inteira. Por isso que tem gente casada ali com 50, 60, 40, 70 anos de casado, enquanto não morre da junto. Porque aprendeu a amar, desenvolveu isso. Então o Senhor vai dizer para nós: deitai-me e fazem verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Próximo versículo, filho. Olha lá. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Veredas é caminho estreito. Caminho estreito. E justo. Justiça. Mas refrigera a minha alma, o salmista está pedindo. Nós podemos fazer essa oração confiante. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu vou encerrar. Vamos orar? Eu